A natureza divina, ela é complexa, ela é incognoscível. Então, com quem nós estamos nos relacionando? Como é que funciona o relacionamento com um Deus incognoscível? Como que você se relaciona com um Deus que você não pode explicá-lo? Que ele é inefável, que ele não pode ser exprimido por palavras. O apóstolo João, no primeiro capítulo do seu evangelho, versículo 18, está escrito bem assim: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Deus, pela pessoa de Jesus, ele passa da esfera do incognoscível para a esfera do cognoscível. Através da pessoa de Jesus, Deus que se revela por detrás do véu, ele é revelado na pessoa de Jesus. Jesus não foi um mero profeta que veio trazer as palavras de Deus, que veio cumprir uma missão e agora ele está aguardando a ressurreição. Jesus não foi um profeta, um homem comum que, por mediante uma apoteose, se tornou Deus. Jesus é Deus. Deus que assumiu a forma de homem, Deus que nasceu aqui, Deus que se introduziu à criação para cumprir o seu propósito. Pensa comigo, durante toda a era do Antigo Testamento, Deus ele se revela para os profetas, para os homens a quem ele quer se revelar, e tudo isso é de maneira esporádica. Todos eles conheceram Deus em parte. Se você pega, por exemplo, Abraão, quando Deus se revela para Moisés através da sarça, em Êxodo capítulo 6, versículo 3, ele fala bem assim: Eu apareci a Abraão e a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. E mediante Jesus, Deus ele é revelado. O incognoscível se torna cognoscível. O Deus desconhecido que Paulo chega para pregar aos gregos, o Deus desconhecido que tinha um altar, ele é revelado. Mas ele não é revelado pela pessoa de Pedro, pela pessoa de Paulo. Deus é revelado pela pessoa de Jesus. Durante todo o tempo do Antigo Testamento, quando Deus estabelece Moisés como líder do povo, quando Deus dá a Moisés as medidas do tabernáculo, quando eles constroem a Arca da Aliança, a arca se tornou símbolo representativo da presença de Deus no meio do seu povo. E aonde ficava a Arca da Aliança? Quando ela não estava sendo carregada pelo deserto, ela ficava no Santo dos Santos. Nenhuma pessoa que não estivesse capacitada por Deus, dada as diretrizes aos levitas, podia sequer encostar na arca. A gente tem um exemplo no Antigo Testamento, quando Davi manda trazer a arca de volta, que ele vai colocar a arca no templo, acontece uma morte, porque foi tocada a arca de Deus de maneira indevida, foi carregada de maneira indevida. Porque nós não podemos tocar a santidade de Deus estando em pecado. E não significa que o jovem que morreu estava necessariamente em pecado, mas ele não era um levita, ele não foi treinado no sacerdócio, ele não estava capacitado por Deus a tocar a sua presença. E pensa também nos filhos de Arão que trazem fogo estranho. Nadab e Abiú trazem fogo estranho ao templo, ao tabernáculo, e Deus os consome naquele lugar. Nós não podemos nos apresentar ao Senhor de qualquer maneira. A igreja hoje em dia procura compreender o pecador, quando Deus não compreende o pecador. Deus ele quer transformar o pecador em santo. Deus ele quer tirar você do extremo do pecado para o extremo da santidade. Deus ele não admite habitar em templos sujos,
pelo pecado. Não significa que Deus nos torna incorruptíveis, mas ser incorruptível, alcançar uma perfeição, é a nossa meta, é o nosso padrão de santidade. Somos pecadores, temos uma natureza pecaminosa. Jesus, pela sua graça, pela sua obra, pela sua morte na cruz, nos livra da escravidão do jugo do pecado. E o apóstolo João, ele revela aqui nesse versículo que eu acabei de ler para vocês, em João capítulo 1, versículo 18, que Jesus, ele é o unigênito de Deus. A palavra unigênito significa filho único. E em que momento Jesus, ele se torna filho único de Deus? O que significaria o termo filho? Nós estamos estudando os arquétipos do Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade. As pessoas que creem no unicismo costumam dizer que chamar Jesus de filho é uma conotação de inferioridade, que a característica de ser filho foi o fato dele ter nascido aqui em corpo humano, a partir de Maria, e a partir desse momento Jesus, ele é filho. No entanto, a Bíblia fala que Jesus, ele é o unigênito de Deus desde a fundação do mundo. O que isso significa? Que Deus criou Jesus, que Jesus, ele foi criado por Deus. Jesus é Deus. Como nós lemos, como você pode ler aí em João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, na companhia de Deus. E o Verbo era Deus. Jesus, ele é distinto do Deus Pai, mas Jesus é Deus. Jesus, quando ele vem ao mundo, ele revela para todos os que estão ali, para todos os que podem ouvi-lo: eu vim cumprir uma missão dada por meu Pai. As pessoas se confundem, dizem: mas este não é filho de José? Não conhecemos os seus irmãos? De onde ele pensa que vem para dizer que veio cumprir uma missão do Pai? As pessoas não tinham um relacionamento com Deus a ponto de enxergar a Deus como o seu Pai. E Jesus é revelado como unigênito de Deus. Portanto, qualquer um fora desta relação tem razão de não se considerar como filho de Deus. Eu me lembro de quando eu era bem criança, eu era adolescente, eu estava num ponto de pregação e foi me dada a oportunidade de trazer uma ministração naquela noite. E eu me lembro de falar sobre filhos de Deus. E eu disse o seguinte naquele ponto de pregação: estávamos ali com os irmãos da igreja e tinha umas caixas de som transmitindo o nosso culto para as pessoas que moravam ali naquela rua. E eu disse as seguintes palavras naquele dia: nós, os que fomos salvos por Deus, somos filhos de Deus, fomos feitos filhos de Deus. Todos aqueles que não foram salvos, que não têm um relacionamento com Deus, que não confessaram Jesus como seu Senhor e Salvador, que não creram, que não foram batizados, não são filhos de Deus, são criaturas de Deus, porém não são filhos. Quando eu falei aquilo, a maioria, se não todo mundo que estava ali, abaixou a cabeça, colocou a mão no rosto assim, como se dissesse: o que ele está falando? Nós, a nossa geração, tem uma mania, tem um costume de acariciar o pecador, de dizer o seguinte: olha, Deus entende a sua natureza, Ele sabe que você não consegue segurar, que você não consegue se manter. Deus, Ele conhece, Ele te entende. Deus, ele sabe que você não aguenta. Olha, você pecou, tudo bem, Deus te perdoa. Nós temos o costume de acariciar o pecador, quando na verdade nós temos que exortar o pecador. Nós temos que clamar ao pecador que se arrependa de seus pecados, para que o Espírito Santo convença do pecado, da justiça
e do juízo. Esses três conjuntos de palavras, se você entende o seu significado, ele mete medo. Nós fomos chamados para sermos convencidos do pecado e as consequências do pecado, que é a justiça de Deus, e as consequências da justiça de Deus, que é o juízo no lago de fogo e enxofre. Nós não podemos nos acostumar a pregar um evangelho que acaricia pecadores. Nós estamos aqui para apontar o pecado, para condenar o pecado, para julgar segundo a reta justiça. Nós vivemos uma geração que diz: não julgue, não me julgue, só Deus pode me julgar. Quando Deus diz: julgue segundo a reta justiça. Nós não fomos chamados para nos acovardar, para nos esconder atrás de uma teologia de coaching, que está aqui para dizer que você é a imagem de Jesus, que você não é inferior a Jesus, para dizer que você, que Jesus morreria de novo por você se fosse necessário. Nós não estamos aqui para acariciar ninguém, estamos aqui para pregar a palavra de Deus.